ouvi, gente, falar sobre relatório de não conformidades. O que é RNC, relatório de não conformidades, tem a ver com isso? O que será que eu consegui linkar tudo isso numa coisa só e trazer para nossa live de hoje? Se eu vou falar de manual de boas práticas, eu vou falar dos documentos que complementam o manual de boas práticas. Eu vou falar dos documentos que são complementares, que fazem parte. E aí, não tem jeito de falar de manual de boas práticas e não falar de relatório de não conformidades. Outro motivo, a gente vai falar de captação de clientes, de prospecção de clientes. Bom, se eu vou falar sobre isso, é importante que eu entenda o RNC, relatório de não conformidades. Por quê? Porque o RNC está no processo de vendas, gente. O RNC é um documento que, por incrível que pareça, ele está encaixado perfeitamente no processo de vendas de uma consultoria e ele é uma das ferramentas que você vai utilizar para encantar o seu cliente no pós-venda. Quem é que está com o relatório de não conformidades aí na mão? Cadê ele, gente? Quem está com esse relatório aqui na mão? Conta aí para mim. Ou se não está na mão, quem é que está vendo aí no computador? Me conta, porque a gente vai usar ele agora. Por quê? Relatório de não conformidades, gente, é o nosso tema da aula de hoje. E, sendo assim, eu quero dizer para vocês que o que eu mais acho bacana do relatório de não conformidades é porque ele serve de roteiro para o meu trabalho. E cada dia, gente, incrível, cada dia mais eu vejo quantos nutris estão inseguros para trabalhar. Eles são chamados, eles conseguem trabalho, mas eles têm insegurança de saber do que vão fazer. Então é muito, muito incrível o quanto os nutris estão, que pelo menos chegam até mim, né? As dúvidas Ana, o que eu vou fazer? Eu fui chamada para o pátio, não sei o que fazer. Fui chamada para uma consultoria, mas não sei por onde começar. Ana, eu tô dentro de um restaurante, eu tô dentro de um supermercado, por onde eu começo? Isso é uma pergunta recorrente, gente. E aí, eu entendi que vários motivos, né? Tá falhando a sua, Ju? Será que é só a da Ju ou a minha é por causa da minha internet? Deixa eu ver aqui, eu vou tirar. Vê se melhora aí, Ju. Oi, Paulo. Se melhorar, você me fala. Eu troquei a internet para ver se melhora. Porque às vezes aqui nessa salinha minha ela fica um pouco afastada. Tô até arrumando essa internet para não dar pane no dia do nosso super aulão, né? Então vamos lá, gente. O que eu entendi de tudo que chega, o que eu venho entendendo de tudo que chega, de todas as perguntas que chegam até mim? Dúvidas de como trabalhar, dúvidas do que fazer, dúvidas de como dar o primeiro passo. Nutri, Bru, conta aí pra mim qual que é a sua pergunta. Coloca aí. Você já colocou, eu me perdi. Põe sua pergunta que eu vou procurar responder, se eu souber. E aí, gente, eu utilizo o relatório de não conformidades também como um roteiro, tá? Ele se torna uma ferramenta para mim, onde eu vou trazer rumo para o meu trabalho, o meu mapa para o meu trabalho. E por como que eu uso isso, né? Esse roteiro bruto, tô esperando sua pergunta, tá? Pode pôr aí que eu vou te responder. Quando eu trabalhava em cozinhas, era legal, porque eu já tinha algumas atividades. Precificação, não vi, Bru, passou batido aqui por mim, eu não enxerguei essa precificação de serviços. Vai ter uma live específica sobre precificação, porque é um pouquinho demorado falar sobre precificação. Se der tempo aqui eu dou um spoiler, mas vai ter uma live só disso. Eu tive algumas pessoas me perguntando, acho que inclusive foi o Paulo que me pediu como tema, né, de live. 2 pessoas me sugeriram como tema de live, então eu vou fazer um tema de precificação. Vou olhar no cronograma o dia que tá.
porque você não pode perder. Inclusive vou mandar materialzinho e tudo mais, né, gente? Lá no nosso grupo de WhatsApp. Gente, então quando eu trabalhava em cozinhas, em cozinha, dependendo de onde você trabalha, você já tem uma rotina mais ou menos pré-estabelecida, porque você já trabalha às vezes elaborando cardápio, fazendo lista de compras e tudo mais. Sabe que eu acho melhor anotar as não conformidades no relatório do que fazer o checklist. Eu uso os dois. Depois eu vou te contar por que eu uso o checklist. Aí, gente, quando eu comecei a ir da cozinha e comecei a ir para lugares variados, então eu ia para supermercado, para açougue, para padaria, rotisserie, casa de frios, hamburgueria, e ia fazer trabalho de consultoria, eu comecei a ficar perdida do que eu ia fazer. Porque o meu trabalho sempre foi de consultoria, né, e assessoria na área de segurança de alimentos. E aí eu olhava e pensava, meu Deus, eu via todo mundo correndo, trabalhando, e eu pensava, nossa, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E foi justamente isso que me levou a começar a pensar sobre o que fazer. A Bru também disse que prefere 1000 vezes relatório do que checklist. Porém, checklist acaba sendo meu roteiro. Vou falar sobre checklist para vocês, gente. Vou tentar quebrar esse tabu de checklist aí. Já, me aguarde. Aí, gente, eu comecei então a anotar as não conformidades, né? Porque eu também não usava checklist. E aí eu começava a ver os erros das coisas acontecendo. E foi a partir desse levantamento de erros que eu comecei a estruturar, que eu começava a estruturar o meu trabalho. Por quê? Eu punha uma lista de erros e começava a priorizar os erros. E aí daí nasceu o relatório de não conformidades. Então eu fui aprendendo a colocar no papel o que eu precisava fazer naquele lugar. E aí eu fui aprendendo também a priorizar. Eu fui começando a priorizar e aí foi nascendo os meus relatórios de não conformidades. E aí, gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu fui me afinizando com o documento. E ele foi tomando um corpo diferente, um jeito diferente. E aí, a partir disso, é que eu entendo hoje o relatório como uma ferramenta de vendas, como uma ferramenta de encantamento do cliente, muito mais do que uma lista de erros. E é por isso que eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Mas, para chegar no ponto que eu cheguei hoje, eu precisei de me treinar muito. Tudo aquilo que eu falei para vocês no começo da live. Foi muito treino, inclusive para fazer checklist, que eu não fazia. Já contei isso para vocês, que eu não fazia nem manual de boas práticas quando eu estava em Wuhan. Eu achava que nem precisava. E relatório de não conformidades, então, nem pensava nisso. E eu vou responder uma pergunta também que me chegou aqui, que está bem ligada com o relatório de não conformidades, que é sobre o que fazer, né, com essas não conformidades. Aí vocês vão ver. E aí, gente, eu percebi que relatório de não conformidades agregava, que relatório de não conformidades me juntava com o dono, me fazia me encontrar com ele, fazia que eu ficar mais próxima dele, mais próxima dos colaboradores, mais próxima dos gestores. Ele virou uma ferramenta de gestão de pessoas também. Então o RNC meu, para mim, na minha cabeça, ele é tão perfeito, gente, porque eu penso, eu uso RNC para vender, eu uso RNC para encantar, eu uso RNC para servir de meu roteiro, eu uso RNC como gestão de pessoas, eu uso RNC para montar o meu plano de ação. Então, pelo menos nessas 5 itens, eu uso RNC. E vamos embora nele. A Rayane falou uma coisa importantíssima aí sobre checklist. Eu preciso do checklist porque ainda não sei identificar as não conformidades. E ele me guia. Aí não esqueço de olhar as não conformidades. Gente, aqui na Atento, todo Nutri que entra tem que aprender a montar checklist. Tem que. Sabe por quê? Por causa disso tudo que a Rayane falou. E eu, gente, por mais que eu já tenha feito checklist na minha vida, eu jamais entro no cliente de primeira vez sem um checklist na mão.
Eu não deixo de jeito nenhum. Porque os olhos da gente nos enganam. Muitas coisas passam sem que a gente veja. E o checklist faz isso que a Rayane falou. Ele ajuda a identificar, ir lá direto na ferida. Por quê? Porque a lista tá ali. E o nosso checklist aqui, olá, é um checklist de verdade. E a gente coloca vários pontos, inclusive, para chamar a atenção do Nutri. Um dia eu vou fazer uma aula aqui de checklist nosso, vocês vão ver como é que funciona aqui. Deixa eu ver uma outra perguntinha que tem aqui. A Lê me disse assim: eu faço um checklist anexo em um livro de ata que o gerente assina. O que você acha? Acho ótimo. Mas esse checklist, ele assina as não conformidades? Porque o que eu faço, Alê? Depois do checklist, eu passo para cá, para o relatório de não conformidades. Aí ele assina aqui, só as não conformidades. Porque o checklist, como eu faço? Primeiro eu faço o checklist, aí eu vou juntar as não conformidades nos relatórios e vou dar uma nota para o cliente. Então eu entrego uma folha de relatório para o cliente, contando para ele qual é a nota que ele tem, qual o percentual de erros e acertos, e a gente tem isso lá na RDC 275, ela traz pra gente. E aí eu faço um breve relatório, um dia se vocês quiserem eu faço uma live disso para vocês, tá gente? Eu adoro esse documento. Ele é muito utilizado também nas minhas auditorias. E aí eu fazia para as auditorias e eu falei, por que não fazer para consultoria e assessoria também? O pessoal ama. E até depois disso, dependendo da nota, aí a gente vai entregar o troféu para o cliente, que aqui tem controle de qualidade, né? Então, dependendo da nota que o cliente tiver, ele vai receber esse troféu. Senão, ele não vai receber, né, gente? Como é que eu vou falar que tem um selo de controle de qualidade se o cliente está totalmente sem controle? Aí eu não posso. Aí é outro selo só de que tem nutricionista implantando as boas práticas, né? Aí, Ale, é desse jeito que eu faço, tá? Mas eu acho bacana também. Mas eu acho que você pode incrementar um pouquinho mais, dar um charme pro seu relatório, pro seu checklist. A Bru falou assim, Ana, abre uma filial da AT. No Rio de Janeiro. Quem sabe, né não? Mas eu acho que, Bru, de repente, você pode estar aqui junto comigo, fazendo os nossos cursos e levando tudo para aí. Você vai criar a sua consultoria maravilhosa aí, distribuir esse conhecimento para o Rio de Janeiro e fazer aí suas aulas e lives. Quem sabe essa proposta? A Ju me perguntou assim, posso fazer um estágio na sua empresa? Você tá aqui perto? Pode vir, gente. Vamos fazer. No meu RNC coloco fotos e o dono fica impactado. Exatamente. A gente também tem um relatório de fotos aqui. Nós também colocamos, Bru. Fica ótimo, né? O cliente leva um susto. E o bacana depois se apresentar o antes e o depois, né? Gente, todo mundo que tá aí querendo fazer estágio por aqui, olha, um jeito legal de fazer estágio aqui comigo é estar no Nutri 5K. Porque eu ensino exatamente, o Nutri 5K é o jeito que eu ensino os nutricionistas aqui. E lá no Nutri 5K a gente tem as mentorias semanais. Toda semana eu me encontro com os alunos para poder explicar, pôr a mão na massa, vocês tirarem as dúvidas. Se tiver com algum cliente, a gente vai dar ideia do que fazer, corrigir o que vocês estão fazendo, trocar ideia com os outros nutris, igual, olha aí, a Bru contando, né, que ela coloca a foto, a gente troca experiências. Então a melhor forma de gente que tá longe de mim assim, né, para fazer o estágio é estar com a gente no Nutri 5K, porque é muito legal. Olha, Daiane entrou, coisa boa. Dai, eu entendo, tranquila. Ai, Ju, você tá em Curitiba, não é Curiti não, né? Não tem esse sotaque não, é diferente. A Bru Bru, essa nossa mentoria é muito legal. O curso Nutri 5K, gente, é um curso que eu faço ele com muito carinho. E os encontros, né, que a gente tem durante uma vez por semana. Eu tô programando o encontrão dos 5K para daqui uns 3 meses ou 4 meses mais ou menos, pro segundo semestre, né? Tô programando o encontro online entre os Nutris diamantes, né, e os 5K. Toda semana por quanto tempo? Durante 3 meses. Nos outros cursos eram 3 meses. Eu não sei agora nesse próximo curso como que vai ser, se vão ser 2 meses, 3 meses, depende.
mas a DAI é 5K, né? Tá no nosso curso. E aí eu tô reformulando, porque eu tô aumentando um pouquinho as aulas, eu tô dando uma remodelada. Mas nos anteriores eram 3 meses, gente, de encontros semanais. As aulas ficam gravadas, né? Quando você não pode assistir, aí ela fica gravada lá na plataforma, você assiste depois. A gente tem qualquer dúvida que você tiver, a gente demora 24 horas, né? Um dia útil pelo menos para responder, mas a gente tira suas dúvidas. Então a gente tem um encontro mais próximo, né? A gente fica mais junto lá no 5K. É muito legal. Eu tenho amado fazer os cursos e estar junto com os nossos Nutri 5K. É muito bom, gente. E aí, partindo aqui para o relatório de não conformidades. Então, para chegar até aqui, eu realmente coloco o quê? Faço o checklist. E os nutricionistas da Atento têm que fazer o checklist e me entregar, tá? Gente, eu sou braba. Vocês vão ver lá no 5K, eu sou braba, hein? Eu não sou, assim, mansinha demais, não. Eu sou meio braba. Eu quero ver o que você fez, eu quero corrigir, eu quero ver se você entendeu mesmo, se você encontrou todas as não conformidades. Muitas vezes eu vou lá olhar, né? Porque eu quero ensinar para a pessoa tornar-se, gente, excepcional. Eu acho que a gente todo tempo tem que estar na cabeça da gente. Eu quero ser excelente. Eu quero ser muito boa, eu quero ser muito bom, eu quero ser referência. Então eu nunca me contento com superficialidade. Eu sou detalhista, eu vou fundo nos negócios, eu não fico, às vezes as pessoas acham até que é perda de tempo. Para mim nunca foi. Tudo que eu vou a fundo, aquilo fica gravado, né, guardado aqui dentro. Então, e conhecimento, gente, quanto mais a gente tem, mais a gente sabe que tem que aprender. Parece que quanto mais conhecimento você tem, mais burro você fica. Mas aí, depois que eu fiz o checklist, gente, eu vou separar as não conformidades. Por quê? Os nossos checklists aqui da Atento também são separados, né? Eles são separados por setor, eles são separados por tipos de não conformidades. A gente vai ter o checklist de não conformidades de estrutura, os de operações, os de documentos, para facilitar justamente o nosso RNC. Quem pegou o RNC, bora lá, quem tá com ele na mão, a gente vai pegar o primeiro. O primeiro RNC que eu faço é o de não conformidades estruturais. A ordem não interfere não, tá, gente? Mas porque eu peguei o hábito disso. Então, o primeiro que eu tô aqui na mão agora, o nosso RNC, é o de estrutura. E aí, gente, eu utilizo... Uai, não saiu a pinturinha. Nossa, depois eu tenho que ver lá pra vocês que parece que não saiu a pinturinha aqui, ó, gente. Vou ter que mandar o documento de novo lá no WhatsApp, tá? Porque ele não saiu com as pinturinhas aqui. Vocês vão ver. Aí eu coloquei aqui, gente. Algumas não, eu vou colocar... Lá, esse documento eu fiz para vocês entenderem o que eu faço. Eu coloquei aqui no de estrutura. O relatório de não conformidades que eu vou entregar para o cliente, que é dele, de responsabilidade dele, ele que precisa resolver, tá aqui. Uso de tábuas de madeiras. Então, ele precisa o quê? Aí eu ponho a minha orientação técnica aqui na frente. Eu pus um exemplo, tá, gente? Uma não conformidade que eu encontrei, uso de tábua de madeira. Qual a orientação técnica? Trocar as outras pela placa de polietileno. Então, eu sempre coloco na frente da não conformidade uma orientação técnica. Por exemplo, essa é o grau de severidade grave, eu vou pintar de vermelho, tá? Já a ausência de suporte para armazenamento de toucas. Tá vendo? Isso tem no meu checklist. Por quê? Porque eu acho que é essencial que tenha um suporte de toucas na porta de entrada. No checklist da RDC não tem isso, mas eu acho isso essencial. Com a minha experiência eu vi que um monte de gente entra dentro da cozinha sem touca porque a touca não está na entrada e não tem um belo aviso lá, proibido a entrada sem touca. Então,
eu faço o quê? No meu checklist se tem touca lá. Isso é grave, gente? Não, eu não considero grave, tá? Eu considero médio. Também não considero leve, não. Não é uma infração leve, é uma infração média. Aí eu coloquei aqui, ausência de informativos educativos. Isso aqui também não tem no checklist, não. Mas eu coloco no meu. Por quê? Porque uma vez que eu coloco que falta informativos, eu vou levantar ali para o meu cliente e vou falar que ele tem que fazer. Passa a ser uma responsabilidade dele. Entende? Aí eu coloco aqui a orientação técnica na frente. Eu pus um exemplo de cada para vocês. Um exemplo de alta severidade, de média e de baixa, tá? Aí, gente, eu coloquei aqui, quem tá com o nosso relatório de não conformidades, que recebeu lá no grupo de WhatsApp, vai ver que eu coloquei assim, colaboradores com brincos. E eu pus dentro do relatório de não conformidades de estrutura, equipamentos e utensílios. Sabe por que eu pus aqui? Porque eu preciso do dono para poder corrigir essa infração. Eu preciso que ele me autorize. Eu preciso que ele esteja junto comigo nessa batalha. Se eu entro num lugar e os colaboradores estão usando adorno, estão sem touca, eu não mudo isso de cara. Eu coloco aqui no relatório, gente. Por quê? Porque aqui eu vou conversar com o dono. Lembra que eu falei para vocês que no relatório de não conformidades, ele serve para eu alinhar questões com o dono, com o gerente? Que é importante a gente estar junto com o dono? Que é importante a gente se encontrar uma vez por mês ou a cada 2 meses com ele? Que é importante ele estar a par do que a gente vai fazer lá na unidade? Então, aí eu coloco aqui colaboradores com brincos. Por quê? Porque eu vou falar com ele. Seu Pedro, o senhor vai me ajudar nessa jornada ou eu vou sozinha nessa empreitada? Porque sozinha não vou não, seu Pedro. Se o senhor não agarrar aqui na minha mão, não vou corrigir esse negócio sozinha não. Vou precisar do apoio do senhor. Que dia que eu posso fazer um treinamento e falar para o pessoal que a partir do outro dia eles são obrigados a tirar o brinco? O senhor vai assinar um documento aqui para nós, eu vou fazer tudo bonitinho, a gente vai pregar, eu vou explicar para eles o porquê de tirar o brinco, quais são os riscos, e aí eu vou convencer o seu Pedro. E o seu Pedro vai falar, Dona Emília, beleza, bora lá. Porque eu já vivi a experiência de não fazer esse acordo com o dono, ir lá e mandar todo mundo tirar o brinco e chegar no outro dia, tá todo mundo de brinco, até de maquiagem rindo da minha cara. Porque chegou no dono e falou pro dono assim, ó, a Nutri falou que é pra eu arrancar o brinco, mas se eu tirar o brinco eu não vou vir trabalhar amanhã, tá? E aí? Aí o que o dono fala? Uai, vem de brinco, eu vou convencer essa Nutri, isso aí não tem nada a ver não, bobagem. Então, gente, depois dessa experiência traumática, eu parei de fazer essa bobeira. Eu entendi que eu tenho que ter o dono do meu lado, ou o gerente. E aí, uma vez que eu convenci o dono e falei para ele dos riscos e ele entendeu, nós dois vamos juntos fazer a jornada da mudança. Então, são essas coisas aqui, exemplos que eu tô dando para você de situações de não conformidades aí estruturais, de não conformidades que precisam de reformas ou de compras, né? E daquilo que eu vou precisar mesmo do dono. Eu faço um outro RNC, gente, que é o relatório de não conformidades operacionais. Essas não conformidades diz respeito à segurança de alimentos, às operações que são realizadas. Meu checklist é extenso sobre isso. E aí, eu coloquei 3 não conformidades aqui no modelinho que eu mandei para vocês. A primeira, por exemplo, massa de quibe para preparo permanece mais de 2 horas em temperatura ambiente. Qual atividade que eu propus? Treinar colaboradores sobre contaminação cruzada. Depois eu pus outra não conformidade. Isso aqui é gravíssimo, né, gente? Grave, grave, grave. Isso aqui tá no meu checklist, viu, gente? Essa não... para lembrar o Nutri de prestar atenção nessas coisas. Porque senão, às vezes, pode passar batido. Colaboradores com dificuldade de preencherem os documentos de registro de limpeza. Isso aqui é uma não conformidade média. Eles estão preenchendo, mas eles estão com dificuldade. O que eu coloquei? Treinar colaboradores no preenchimento.
Colaboradores não guardam utensílios de limpeza, vassouras e rodos no armário destinado para esse fim, deixam encostados na parede. Vou treinar meus colaboradores sobre organização. Aí, gente, eu vou colocando um monte de coisas aqui que eu preciso de corrigir. Todos aqueles erros que a gente precisa de corrigir, eu vou colocando aqui. Depois que eu fiz isso, aí eu vou pegar e vou falar qual é o mais grave, qual é o prioritário, qual que eu tenho que pegar primeiro. E aí eu vou fazer meu plano de ação. E no próximo dia que eu chegar lá, eu não vou ficar perdida. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou fazer lá. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer depois. E aí, gente, eu até coloco um campo de observações aqui, vocês vão ver, quem recebeu já tem lá, que eu pus a observação para conversar, porque, gente, eu apresento isso aqui para o dono, eu apresento isso aqui para o gerente, eu converso com eles. Tá vendo por que é tão importante técnicas de venda? Porque eu estou lá no começo, a Jusce falou assim, eu tenho vergonha de apresentar, não sei se foi a Jusce, desculpa, acho que não foi não, perdão. Alguém falou que tinha vergonha de vender o serviço. Se você tem vergonha de vender seu serviço, será que você não tem vergonha também de apresentar um relatório de não conformidades? Será que você sabe se posicionar diante do cliente, na frente dele, quando você tem que apontar erros? Será que você sabe apontar erros de forma elegante, sem ofender o dono? Porque um relatório de não conformidade, gente, não é tão simples quanto parece. Não é só chegar lá e empurrar um monte de erros pro cara, não. Relatório de não conformidades tem maestria na hora de apresentar. Você tem que tomar cuidado, você tem que estar sempre olhando a reação dele. Conforme for, você tem que recuar. Porque, gente, é chato pra caramba alguém ficar apontando um monte de erros que você está cometendo. Então, relatório de não conformidades não é uma coisa... Tá vendo tanto que não é tão simples assim? Não é só um papel cheio, um amontoado de erros que você deixa na mesa do dono do estabelecimento ou do gerente, ou pede simplesmente para ele fazer uma assinatura aqui. Não, você precisa conversar com ele, você precisa expor para ele. A Ellen me disse, você faz esses relatórios à mão e entrega no mesmo dia? Não. Depende do tipo de relatório de não conformidades, tá, Ellen? Esse modelo que eu estou apresentando para vocês não é entregue no mesmo dia. Teve uma pergunta também que alguém me fez, se eu tinha frequência para fazer relatório. Eu disse que depende. Tem relatórios, às vezes tem empresas, dependendo do momento, que eu faço até mensalmente. Tem outras que a maioria eu faço trimestral, semestralmente, né? A Jusce respondeu, temos que fazer um processo de formiguinha, senão ele se assusta. Exatamente. E aí a gente vai ter que escolher também aquilo que o dono está preparado para entrar na briga junto com a gente. Aí eu coloquei, então vou discutir com ele. Eu pus nas observações coisas que eu preciso discutir com ele. Por quê? Esse relatório de não conformidade de segurança de alimentos e de operacionais é para mim, ele é meu. São coisas que eu tenho que mudar lá dentro. Tá na minha responsabilidade como nutricionista, consultor, assessor, RT, tá na minha responsabilidade. CLT, seja o que for. Mas eu vou precisar do dono, então eu ponho aqui para eu me lembrar que eu quero conversar com ele. Olha, seu Pedro, eu vi tudo isso aqui, mas eu não consigo fazer isso tudo de uma vez. Então quero conversar com o senhor, o que o senhor acha prioritário? Na minha opinião, eu acho isso. E o senhor, o que o senhor acha? Porque depois que a gente acertar aqui nossos ponteiros, eu vou montar para o senhor aqui um plano de ação, vou colocar as datas certinhas dos treinamentos que eu vou dar, e aí eu venho apresentando sempre os resultados para o senhor, tá, seu Pedro? Para o senhor não ficar de fora de nada, que é muito importante o senhor saber tudo o que eu estou fazendo aqui. Afinal de contas, a empresa é do senhor, o senhor, se chegar uma fiscalização aqui, o senhor que é responsável, então eu preciso de deixar o senhor a par de tudo e o senhor participar comigo, o senhor saber tudo que eu estou fazendo, né? Vai ser tão bom trabalhar junto com o senhor, ser parceira mesmo do senhor. E aí,
Nesse caso aqui, o cliente já tem regulamento interno, esse que eu peguei de modelo aqui para vocês. Se não, eu sugiro, seu Pedro, tem tantas mudanças para a gente fazer, o senhor tem um regulamento interno? Se o senhor não tiver, o que o senhor acha da gente montar um regulamento interno? Vai entrar no meu plano de ação, montar regulamento interno para o seu Pedro. Por que que o regulamento interno vai ser importante, gente? Porque o regulamento interno, a gente depois vai fazer uma reunião com os colaboradores, apresentar o regulamento interno e lá vai dizer quais são as obrigações, os deveres, as obrigações da empresa e os deveres dos colaboradores. E eles vão fazer o quê? Assinar, se comprometendo a cumprir. Senão vai ter advertência, vai ter suspensão, vai ser demissão por justa causa, entende? Então, está vendo como a gente vai construindo, a gente vai alinhavando, a gente vai fazendo tijolinho por tijolinho, formiguinha por formiguinha, igual a Jússi falou. A gente vai fazendo isso para ir abraçando o serviço. Para ir, cada vez o cliente olha e fala, nossa, eu não posso ficar longe dessa Nutri. Esse Nutri é bom demais, esse consultor é maravilhoso, não posso deixar ele. Ele está me ajudando com coisas que eu nunca nem pensei na vida, né? E aí eu coloco também que eu vou montar uma coisa que eu adoro, gente, é montar um mapa de ronda para encarregado. Quando tem encarregado, eu adoro montar mapa de ronda para eles, porque eles é tipo um checklist para eles. Eu ensino, vai estar no meu plano de ação também. Tá vendo como não para de aparecer serviço pra gente quando a gente para pensar sobre a unidade que a gente está trabalhando? A Jússi disse, quando a gente nem vê o dono, o restaurante fica na mão do gerente. É o gerente. Você não vê o dono, você vai conversar com o gerente. Você vai falar com o gerente. Eventualmente você vai pedir um encontro com o dono. Você tá lá um tempo? Eu faço isso. Por exemplo, supermercado. Vocês acham que eu encontro com o dono? Não, gente. Muito raro. Eventualmente, de 6 em 6 meses, eu peço um encontro, sim. Aí eu tomo a iniciativa. Eu gostaria de falar com o seu José Antônio, por exemplo, que é dono de um supermercado que eu atendo. Gostaria de falar com o seu José Antônio. O senhor pode agendar? Vou na secretária, peço para agendar uma reunião, levo o que eu tenho feito, como está sendo, o que ele tem achado do meu trabalho, se ele já viu alguma coisa, se ele viu melhora. Tem dono que não quer nem saber da gente. Beleza, conversa com o gerente. Vamos fazer parceria com o gerente, tá? E aí, em supermercados, gente, nossa fala é direta com o gerente. Tem muitas, por exemplo, em um restaurante que eu atendo, um refeitório, também eu só encontrei com a dona no dia da entrevista comigo. Ela queria me conhecer, mas nunca mais nem vi, né? Todas as vezes da minha consultoria, eu nunca consegui encontrá-la lá, só com a gestora. Então é assim que a gente faz. E, gente, depois disso tudo, desses 2 relatórios que eu já mostrei para vocês, aí vem o de documentos. Eu tenho um outro relatório, porque no nosso checklist atento, que fica atenta a tudo, tem lá também um levantamento de todos os documentos que a empresa precisa de ter. E aí, aqui está mais um monte de trabalho para esse Nutri que nunca mais vai se sentir barata tonta dentro da unidade. Por quê? Porque ela pensou sobre aquele serviço, ela listou tudo que tinha de errado, ela começou a montar um plano de ação, ela fez reuniões, ela determinou o que ela mesma ia fazer e ela pôs a mão na massa e começou a trabalhar e nunca mais se sentiu barata tonta, porque gente, tem trabalho para dar e vender em todos os serviços de alimentação que você entrar. Quando eu fui atender o primeiro atacadista de alimentos, gente, eu pensei, olhei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse atacadista? Eu era responsável técnica, eu tinha por obrigação fazer uma visita semanal. Eu olhei e falei, ai meu Deus, o que eu faço aqui dentro? Foi árduo, gente. Aí hoje não, hoje nós atendemos, inclusive, acho que a gente tem 3 atacadistas aqui na nossa carteira de clientes. Então, faço aqui. Coloco tudo que está faltando de documento e vou colocar no meu plano de ação e priorizar o mais importante. Gente, é assim então que eu faço relatório de não conformidades. Ficou claro? Vocês têm dúvidas? E aí deixa eu só fazer um fechamento aqui para vocês com uma pergunta que eu achei muito bacana.
Uma pessoa me perguntou ontem, até ontem à noite, quando eu falei sobre relatórios de não conformidades, ela me perguntou assim, eu já vou esquecer, meu Deus, como é que foi a pergunta, mas ela falou assim, o que que ela fazia com tanta não conformidade de estrutura e com coisas que, acho que é uma coisa de prefeitura, né, que é do governo, e o governo não estava nem aí, não ia resolver aquelas coisas de estrutura, não ia fazer reforma, não ia fazer pintura, não ia fazer nada, era uma pergunta desse tipo. Foca no que você sabe, no que é da sua alçada, foca naquilo que está na sua mão fazer, não está na nossa mão, gente, pintar a parede, a gente não resolve sobre isso, não está na nossa mão trocar a porta, botar tela, não está na nossa mão. A gente precisa aprender a solicitar isso, a deixar claro que a gente solicitou, que nós avisamos a pessoa caso chegue uma fiscalização. No caso da prefeitura, a fiscalização não vai fazer nada, né? Mas numa empresa, é importante que você fale para o dono, para o gerente, para o gestor, que ele precisa de fazer aquelas alterações na estrutura, que ele precisa de reformar, que ele precisa trocar, que ele precisa pintar a parede, que ele precisa fazer alguma coisa. Mas você não está na sua alçada, você não pode resolver isso. Então foca no que você pode. Foca nos treinamentos, foca na organização, foca na limpeza, foca no que você pode. E aí, de tempos em tempos, faz o seu relatório de estrutura. Por quê? Por que eu gosto de fazer, por exemplo, a cada 6 meses pelo menos, gente? Porque aí eu vejo um tanto de coisa de estrutura, vou lá, converso com o gerente, com o dono, e a gente resolve fazer algumas coisas, outras coisas ele resolve não fazer. Daí 6 meses eu volto, pode ser que a gente já tenha conseguido alguma coisa, ou pode ser que tenha juntado mais coisa ainda. E aí você vai estar sempre fazendo um alerta, mas não todo mês, não toda hora. O Paulo me perguntou assim, e quando o proprietário não quer colaborar com o nosso serviço, faça um termo de ciência? Faz, eu faço. Né? Então, dependendo do que ele quer, ele não quer colaborar. Né? E aí, por exemplo, situações graves, né? A gente tem que fazer um termo de ciência, sim. E aí você vai, muitas pessoas falam para mim, eu vou desistir do cliente. Gente, eu raramente desisti. Eu insisti. E eu mudei muita coisa ao longo da minha carreira. Muitos clientes que não queriam colaborar de jeito nenhum, que achavam que era, eu fui conseguindo passo a passo. Tem um supermercado aqui na minha cidade, gente. Hoje eu não sou consultora deles mais, mas eu fui assessora, né? Minha empresa prestou assessoria para eles. Nós ficamos lá aproximadamente 13 anos. Gente, o que eu peguei o supermercado e a forma que eu entreguei esse supermercado foi fora de série. E eu achava, muitas vezes no comecinho eu pensei em desistir. Eu pensava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Cada visita da fiscalização era uma... Eu me lembro que teve uma visita em que o fiscal entrou no açougue e a gente tinha uma parede quase inteira do açougue sem azulejo, sabe? E esse fiscal já era a terceira vez que ele vinha. Ele entrou dentro e falou assim, olhou para a parede e falou assim, Ana Emília, não fala pra mim que isso aqui vai ser reformado mais não. Eu falei, não, eu não vou te falar não, eu vou te mostrar as planilhas de limpeza que eu fiz, porque já que eu não consigo, porque eu não posso, né, fiscal, não vou contar o nome dele aqui não, eu não posso, né, fiscal, pegar e fazer a parede pro cara, mas eu posso fazer uma planilha de limpeza aqui, de controle de temperatura dos equipamentos, você quer olhar? Aí, e aí tinha, lógico, né, gente, eu guardo todos os documentos assinados, tudo. O fiscal já sabia. E aí, se ele quisesse multar, como, nossa, o supermercado recebeu inúmeras multas, mas por questões de estrutura. A parte de operação, eu ia conseguindo fazer. É lógico que eu não fazia tudo, né, gente? Sempre vai ter uma coisinha que ficou para trás, perdida, que não foi autorizado, mas a gente caminhou tanto nessa unidade, eram 2 supermercados, mas foi tanto, que vocês não têm ideia. Então a persistência, a insistência, a forma melhorada de trabalhar, profissional de trabalhar, faz diferença. Porque os profissionais, às vezes, gente, trabalham de uma forma muito caseirinha, sabe?
com documentos feios ou sem documento, tudo de boca, né? Igual o Paulo falou, fazer um termo de ciência, lógico, a gente precisa, você ter o seu modelo. A gente tem o nosso bloco de solicitações, né, para o cliente. A gente tem o bloco de alimentos vencidos, para a gente pegar os alimentos vencidos, anotar tudo, entregar para o gerente. Os nossos relatórios, a nossa documentação, sempre tudo assim, a gente procura ter a primeira qualidade mesmo. Eu sei que eu posso melhorar muito ainda, né? E como? Eu tenho muitos projetos, inclusive de ter tudo já dentro de um sistema online para o nosso cliente acessar e a gente também. E tudo isso a gente já está aqui, ó, né, na cabeça, e a gente já está trabalhando para colocar isso em prática. Então a gente tem sempre que melhorar. E comecem a trabalhar pensar sobre isso, sobre como apresentar um relatório, de que forma fazer para ficar bem feito. A Flávia está perguntando o que é um termo de ciência, onde você notifica o cliente de que ele foi orientado sobre aquela não conformidade por você, nutricionista. Então, tenho ciência de que o nutricionista ou a empresa fulana de tal, né, fui orientado. Nós chamamos aqui de orientação técnica, o nosso termo de ciência aqui é orientação técnica, as orientações que nós passamos, de tudo que a gente encontrou de errado para o colaborador, e pedir para o colaborador dentro da empresa e pedir para ele assinar. Ele tem que assinar lá, Keila. Termo de ciência é uma folha que você deixa claro que avisou, e o dono decidiu ignorar e ele assina. Aí você fica resguardado, exatamente o que a Keila disse. A gente chama aqui de orientação técnica. Eu vou dar, olha, fulano, eu vou te orientar o seguinte, que isso não pode acontecer, que esse você precisa comprar, você precisa trocar, e eu gostaria que você assinasse aqui, né? Então, gente, é muito importante que a gente vá se resguardando, como a Keila disse. E a gente só se resguarda através de documentos, através de assinaturas. Isso que vai fazer a gente... E outra coisa, eu falo para vocês, isso traz seriedade para o trabalho, isso traz profissionalismo para o trabalho. É diferente daquela conversa só de boca. Eu não fico, sabe, eu não fico pedindo coisas toda hora, todo tempo. Eu tenho a hora certa de fazer uma reunião para sentar e falar, olha, nós precisamos resolver tudo isso aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui com uma demanda aqui de um supermercado, nem é aqui propriamente, mas eles estavam aí colocando carnes com validade de 4 dias, se não me engano, 4 dias. Então nós preparamos todo um dossiê aqui para ele, né? Estamos levando a legislação, a orientação técnica, dizendo tudo o que ele tem que fazer, do jeito certinho que ele tem que fazer. E aí ele vai assinar para a gente que recebeu essas orientações, e nós vamos arquivar. Se chega uma fiscalização no futuro, ele não pode virar para a gente e dizer assim, eu não fui avisado, ninguém me avisou isso, eu não sabia, o consultor não me falou. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque nós estamos trabalhando com coisas sérias, né, gente? Não é brincadeira o tipo de trabalho que a gente faz, não. A gente tem cada vez mais que ser mais profissional, cada vez mais com seriedade, sabe? Porque faz diferença, faz muita diferença pra gente. Eu espero ter contribuído com vocês, gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. É muito bom quando vocês participam. Eu me sinto assim revigorada, feliz, né, pelos comentários, os corações que vocês mandam, o compartilhamento que vocês fazem. E lembrando que eu falei lá no começo, eu vou postar uma foto, vou até fazer um print aqui agora desse momento. E vou colocar lá e vou fazer uma pergunta: qual foi a sacada que você teve na live de hoje, né? Ô Tamara, você não tem ideia do tanto que eu tô ansiosa para o aulão, tanto que eu tenho preparado, arrumado os materiais, sabe, para esse aulão. Você nem imagina. Quem não sabe, será que tem alguém aqui que não tá sabendo do aulão, gente?
Aulão vai ser dia 7 de junho, super aulão, dia 7 de junho, para a gente decolar a nossa carreira, sobre manual de boas práticas e captação de clientes. E essas semanas, de hoje até o dia 6, nós estamos com as nossas lives diárias. Ai, gente, hoje, quem fez a tarefinha de ontem? Ohana está crescendo, Ana, tá, Tamara, família Ohana, tá que cresce, olha. Obrigada, Tamara fez parte dos Nutris que me mandaram essa caneca. A Tamara é lá do Belém, entrou em contato com as meninas aqui de Anápolis e elas fizeram essa caneca para mim no dia do meu aniversário. E eles colocaram aqui Ohana, gente, o Nutri 5K e Aloha, que é o cumprimento, né, nosso também. Aloha! Vamos começar a nossa live amanhã com Aloha. Gente, quem fez a tarefinha, só pra gente encerrar aqui, quem fez a tarefinha de ontem que eu coloquei lá no WhatsApp? Sabe por quê? Eu tô perguntando isso. Eu pedi para vocês me mandarem, né? Quem quisesse mandar a tarefinha para eu poder ver se eu contribuiria com vocês. Aperta o coração que vem cada vez mais novos amigos. Hoje eu vou apertar esse coração aqui, ó. Vou apertar muito. Amanhã eu vou vir com colar de coração. Eu vou toda hora apertar esse colar, gente. Então, duas Nutris me responderam dizendo que tiveram dificuldade em preencher a tarefa. A tarefinha era um momento único para você se encontrar com você mesmo e se localizar na sua profissão. Então eu estou pensando em fazer uma live extra para explicar essa tarefinha, tá? Qualquer hora dessas eu apareço e faço uma live. Keila, mentalmente não vale, Keila. Faz no papel mesmo. Para a hora que acabar a semana, depois que terminar o aulão, você ir lá e colocar até o que você já fez de diferente. Registro é tudo de bom, gente. Nós Nutris e consultores, a gente não quer tudo registrado dos nossos colaboradores? Agora vocês não querem registrar? Não brinca comigo não, já falei que eu sou brava, gente. Tem que ir lá e registrar, anotar, porque vai fazer toda a diferença. Aí, inclusive, uma das meninas que me mandou, fiz até uma mentoria com ela, gente. Dei todas as dicas lá, porque eu vi que ela estava, mesmo preenchendo, ela ficou totalmente perdida. Então, eu comecei a postar, né, marcar. Lá no Story hoje tem uma pessoa que me respondeu e que permitiu que eu colocasse lá no Story, porque também é particular, né? Então eu entendo, aceito. Quem não quiser me mandar, sem problemas. Quem quiser só me mandar para mim é só falar, Ana, não publica, eu não publico. E quem falar, Ana, põe lá que eu quero incentivar mais pessoas, eu publico também lá no Story. A Brenda, vou começar a fazer o estágio de Yuan, a RNC em off somente para praticar já. Exatamente, vai fazendo para praticar. Pega, sabe onde você pode pegar? A cozinha da sua casa, Brenda. Pega um checklist e vai na cozinha da sua casa, da casa da sua mãe, da sua sogra, da sua tia, sei lá. Entra lá dentro e tenta achar as não conformidades que estão lá. Monta um relatório de não conformidades da cozinha da sua casa e aí apresenta para sua mãe. Quem sabe? Ótimo exercício. Eu fiz isso. Quando eu comecei, eu fiz na cozinha de todo mundo que eu podia fazer, gente.